Olá, você que está nos assistindo. Hoje teremos mais um vídeo com perguntas e respostas sobre produção de cerveja artesanal. Bora fazer cerveja? Olá, fazedores de cerveja, você que faz e você que quer começar a fazer a sua própria cerveja em casa, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Faz Cerveja, onde você aprende a fazer a sua de um jeito simples, prático e sem complicações. E antes de continuar, aqueles recadinhos básicos, né? Se você quer aprender a elaborar as suas próprias receitas de cerveja artesanal, já temos e já está disponível o nosso curso de elaboração de receitas, que não é um curso de software, é um curso de elaboração de receitas, que ensina você a pensar na sua receita de cerveja e saber o que lançar no software. Então, todas as dicas, os macetes, as regrinhas para elaboração de receitas de cerveja, você encontra no nosso curso, tá bem bacana. Também, se você quer participar da nossa mentoria para cerveja, também já está disponível. É um grupo no Discord, não é um grupo de WhatsApp, um grupo no Discord, onde a gente pode tratar de assuntos lá diretamente, você e eu, assuntos para tirar dúvidas das suas produções, das suas cervejas, curiosidades, conteúdo exclusivo. O link tanto do curso quanto da mentoria estão aqui na descrição. Então vamos ao nosso vídeo de hoje, perguntas e respostas vindas nas nossas redes, né? Que eu selecionei algumas aqui, as mais interessantes. A primeira pergunta que vamos responder hoje aqui é do Célio Júnior. Essa pergunta veio no nosso canal do YouTube. Estava perguntando sobre pH. Veio no nosso vídeo sobre pH na mosturação. Ele comenta assim: valeu, muito esclarecedor. Me tira uma dúvida. Devo ficar medindo o pH durante toda a mostura? Então, na verdade, não, né? Você vai medir o pH antes da abraçagem, certo? E você vai fazer a correção, você vai colocar o malte, aí você vai fazer a correção, lembrando, né, que a correção tem que ser feita na mistura de malte com água e não a correção na água de mistura, porque não faz sentido, né? Já que o pH do malte, ele vai ajudar a baixar o pH da água. O que interessa pra gente é o pH da mistura e não o pH da água. Isso está bem explicado no nosso vídeo que eu linkei aqui em cima, né? E não precisa fazer essa medição a cada pouco, né? Assim, a cada tantos minutos a mostura. O pH, uma vez ajustado, ele vai te ajudar a trabalhar. Faça essa correção, se necessário, para um pH que te ajude tanto para beta-amilase quanto para alfa-amilase, né? E, enfim, aí você vai ter uma mosturação legal. Afim, a título de curiosidade, né? O pH ideal para mostura vai variar ali entre 5,3, 5,5, mais ou menos. pH para lavagem tem uma banda um pouquinho maior, ele vamos dizer de 5,5 a 6, mas sempre um pH abaixo de 7 para lavagem, para você não extrair taninos. E o pH da fervura um pouquinho mais baixo ali, 5,1 a 5,3, vai ficar bacana, porque o pH da fervura, ele é interessante, ele vai ajudar você com coagulação de proteínas, né, para melhorar ali a questão do trube, né, as proteínas do trube mais coaguladas facilitam a retenção do trube na panela de fervura. Vai te ajudar com a isomerização dos alfa-ácidos do lúpulo, com a extração dos óleos essenciais do lúpulo e também em cervejas claras. É importante um pH não tão alto, né, na fervura, porque os pHs mais altos favorecem as reações de Maillard que podem escurecer tua cerveja. Então, cervejas mais claras tem que ter uma seguradinha mais abaixo ali o pH nessa faixa 5,1, 5,3, tá bom? Então, para você saber com relação a pH. E o Célio continua aqui nas perguntas, né? Ele perguntou também se deve calibrar o pHmetro novamente antes de medir a água de lavagem, ou seja, depois da mostura e antes de medir a água de lavagem. Cara, em geral não precisa, o pHmetro ele não vai perder a calibração tão rápido assim, questão de minutos ou horas, né? Geralmente recomenda-se você calibrar o pH no dia seguinte, né? O pHmetro, né? No dia seguinte. Há quem calibre a cada vários dias. O recomendado é sempre você medir antes de cada medição, antes de cada uso, vamos dizer assim. E dentro da abraçagem, mesmo no início da abraçagem até o final dela, você não precisa ficar fazendo novas calibrações, tá bom? Uma calibração só faz toda a tua produção de mosto e quando você for fazer cerveja no outro dia, você faz de novo. Tá legal? Seguindo aqui, Adriano Silva.
Bom dia, mestre. Posso fermentar 50 litros de mosto em um fermentador cônico de 100 litros? Então, aqui uma situação interessante. Dois pontos a considerar, tá? Headspace e refrigeração, vamos dizer assim, né? Controle de temperatura, chamando dessa maneira fica melhor. Primeiro, Headspace. Por causa do headspace não há problema. Você vai fazer uma cerveja ali dentro, vai fermentar. O headspace maior, vamos dizer 50 litros de mosto, 50 litros de headspace. O que vai acontecer na prática é que vai fermentar essa cerveja normalmente, pensando só no headspace, né? É, você vai demorar um pouco mais para ver borbulhar no airlock, mas só por uma questão visual, porque vai demorar um pouco mais para gerar pressão de CO2 para que ele empurre a aguinha lá do airlock, mas é menos, não é tão importante assim, é menos importante isso, não tem importância nenhuma. Então, pelo Headspace, resumindo, né? Pelo Headspace, não haveria problema nenhum, tá? O contrário seria problemático, né? Num fermentador de 100 litros, eu querer fermentar 100 litros cravados, ou deixar zero Headspace. Aí sim, eu teria problemas com enchimento excessivo do meu fermentador, vai derramar, com certeza, né? Mas agora a situação que eu coloco aqui é a refrigeração. Num fermentador cônico, se ele estiver falando de um fermentador cônico desses que vão para dentro de uma geladeira, esse fermentador cônico de polipropileno, se ele vai para dentro de uma geladeira, a refrigeração do fermentador é feita por inteiro, né? Ele está inteiro dentro de um ambiente refrigerado. E aí você vai distribuir o frio por inteiro dentro nesse fermentador, né? O frio ou enfim o calor, se você tiver com uma fonte de calor ali também. Ah, e mais uma vez eu digo, ok, não há problema nenhum nesse caso, em que o fermentador recebe frio por inteiro, né? O frio, o calor por inteiro. O controle de temperatura age no fermentador de cima a baixo. Legal. Agora, se você estiver falando de um fermentador auto-refrigerado ou com algum sistema de refrigeração por cintas, né? O que é serpentinas de refrigeração que vão atuar só em alguns pontos específicos, e né, nos fermentadores industriais, geralmente você tem ali perto do cone, ali na parte de baixo você tem uma cinta de refrigeração, nos fermentadores um pouco maiores você tem duas cintas, uma um pouco mais ali nessa região e um pouco mais alto, você pode usar uma ou as duas. O fato é que em quantidades muito pequenas de mosto, talvez o teu mosto não atinja essa cinta de refrigeração ou se atinge, atinge parcialmente. E aí talvez tu tenha dificuldades para fazer o controle da temperatura desse mosto durante a fermentação nessa situação. Pode haver até, inclusive, um congelamento na parte superior, dependendo da temperatura que você está fazendo a fermentação. Digamos que vai fazer uma lager, iniciando a fermentação muito baixa ali na temperatura de 8 graus, por exemplo, tá? Pode ser que se ele pegar parcial, ali o mosto pegar parcial naquela parte onde refrigera, naquela parte de cima vai estar muito frio, muito gelado, parte de cima do mosto, eu digo, né? Na superfície do mosto muito gelado e na parte de baixo, lá no cone, lá embaixo, talvez quente. Você não vai conseguir chegar numa temperatura média, quer dizer, média sim, mas vai ter muita diferença entre a parte de cima e a parte de baixo. E aí você pode até congelar a parte superficial, num caso extremo, enfim, fica comprometido o controle de temperatura em situações assim. Então, nesse caso, se caso você que está me assistindo tiver situações parecidas, avalie se o frio, aonde é gerado o frio ou o calor, se for o caso, né, no seu fermentador, se ele vai pegar uma parte considerável do seu mosto e não apenas uma partezinha, porque aí você pode ter problemas de controle de temperatura. E talvez isso possa ser um grande problema para você. Depende da cerveja que você está fazendo, volume e tudo mais. Tá? Então, headspace e controle de temperatura são os dois pontos dessa questão que foi levantada aqui pelo Adriano. Beleza? Seguindo aqui pelo MAPL, que sempre comenta aqui nos nossos vídeos, né? Não sei como é que pronuncia aqui o seu nome, seu nickname, né? Pergunta dele aqui, me ajude mais uma, por favor. Estou querendo incluir 10% de aveia em minha receita. No entanto, eu sempre faço rampa única. Nesse caso, que a aveia não é malteada. Então, aveia, 10%, não malteada, né? Há mesmo necessidade de fazer parada proteica? Ouvi dizer que não é necessário quando se usa menos de 20%. Então,
Cara, assim, ó, antes de responder a pergunta propriamente dita, eu gosto sempre de perguntar, qual é a finalidade do uso da aveia na sua cerveja? Porque o pessoal costuma utilizar a aveia, às vezes, pelos motivos errados, né? Então, assim, a aveia é bastante utilizada com o argumento de que vai melhorar a espuma da cerveja. Mas será que precisa mesmo? Então, primeiro avalie se você precisa mesmo, porque, vamos lá, é, a aveia, ela tem bastante gordura, né? Então, a gordura joga contra a cerveja, a espuma da cerveja. É claro que o argumento da aveia é sempre que ela tem muita proteína, e proteína faz bem para a espuma da cerveja. Sim, e é verdade. Mas não é qualquer tipo de proteína, tá? Então é por isso que a gente precisa da parada proteica. Porque as proteínas da aveia, em especial a aveia não malteada, de qualquer cereal não malteado, por não ser modificado na maltaria, essa proteína, ela vai ter uma quantidade grande de proteínas de peso molecular alto, que não é o tipo de proteína que ajuda na espuma. Pelo contrário, prejudica a espuma da nossa cerveja essa proteína de peso molecular alto. O tipo de proteína que nós precisamos para melhorar a espuma da cerveja são as proteínas de peso molecular médio, né? Nem as de peso molecular baixo nós queremos, somente médio. Então, o que a gente faz quando fazemos uma parada proteica, né? A gente está quebrando essas proteínas de peso alto em proteínas médias, ok? Então, aí sim eu consigo usar aquelas proteínas que estão vindo com aveia ou de qualquer outro cereal que estou colocando, até do trigo, enfim. Então, ah, primeiro verifique se realmente tu precisa de aveia nessa cerveja. Se você quer usar por outro motivo, por uma questão de turbidez, você quer gerar uma turbidez proposital por causa do estilo da cerveja que você está utilizando, sei lá, talvez seja uma wheat beer que utiliza cereais não malteados, exemplo, né? Ou numa Juicy IPA, você quer dar um toque diferente, você quer que ela tenha também aquela turbidez, ok. Para turbidez ou para corpo, né? Para sensação de boca, ok. Para espuma, eu não sou fã de aveia, não. Eu sou contra a maré aqui e tem muita ciência aqui que corrobora com a minha opinião, tá? Mas respondendo a pergunta dele agora aqui, mesmo sendo apenas 10%, eu faria uma parada proteica de 5 minutos a 55 graus. Rapidinho ali, só para dar uma garantida para não brincar com essas proteínas de peso molecular alto e quebrar eles em moléculas de proteína menor, né? Eu faria isso. Legal? Próxima pergunta aqui. Você joga o lúpulo direto no fermentador. Se deixar ele lá por mais de 5 dias, não traz aquele harsh para a cerveja? Cara, na verdade, o harsh não está ligado só com o tempo de exposição, mas também com a quantidade do lúpulo que você está colocando. Imagino que você esteja falando do lúpulo em pellet, né? Então, só pelo fato de estar ficando X dias ou Y dias, ele até colocou aqui 5 dias, até um dia bem específico, né? Um número específico, 5 dias. Cara, não, isso não. A coisa não acontece exatamente assim. 5 dias, então, ó, no sexto dia já tem harsh. Não, não é assim, não. Tá? Se você fizer um dry hop bem modesto, vamos lá, 2 gramas por litro, 1 grama por litro, 3 gramas por litro de cerveja, cara, 5 dias, tranquilo, pode deixar mais, pode deixar 10 dias, dificilmente você vai ter harsh. O que é o harsh? O harsh é aquela sensação de aspereza aqui, aquele incômodo na garganta, né? Que fica quando você toma algum tipo de cerveja. Ele está mais ligado, na verdade, a resíduos de lúpulo na cerveja pronta. Ou seja, aquela cerveja que você não conseguiu clarificar direito, aquela cerveja que ficou o pozinho do lúpulo em suspensão. Essa cerveja sim vai te trazer um harsh, porque aquele pozinho, quando pegar na tua garganta, é ele que vai dar aquela sensação ruim de aspereza, tá? Então, o harsh está ligado a isso, mais a isso, muito mais a isso do que ao tempo que você deixa. Na verdade, o tempo que fica lá, se você fizer um bom invase, né, depois não chacoalhar esse fermentador, o tempo vai te ajudar a evitar o harsh, né? Porque o cold crash vai durar mais tempo, né? Então, o que se fala mais com relação a tempo de exposição do lúpulo é a extração daqueles aromas mais verdes, mais gramíneos, né? Que
podem ficar desagradáveis em algumas cervejas e tal. Mas isso também tem a ver com a dose, a quantidade de lúpulo que você está colocando, tá? Então, eu costumo dizer assim, avalie a quantidade que você está colocando por litro, avalie o tipo da cerveja que você está fazendo, né? Se condiz com essa quantidade, se condiz com esse tempo e capricha no Cold Crash e usa um clarificante, uma gelatina, uma sílica, alguma coisa para tirar todo esse lúpulo que está em suspensão e aquele pozinho não ficar, tá bom? Eu não sou fã de hop bag, eu prefiro jogar o lúpulo todo direto, como disse aqui no comentário o Nai Batera, né? Justamente para que eu tenha uma exposição maior do lúpulo e aproveite melhor os óleos essenciais, ter uma extração melhor. Só que aí eu vou estar sujando mais minha cerveja. Eu resolvo isso depois com um cold crash bem feitinho e aí um clarificante, uma gelatina, ou eu gosto mais da sílica, né? Coloco ali, clarifico bem a cerveja e eu não tenho problema de harsh porque eu não tenho pó de lúpulo, não tenho resíduo de lúpulo na cerveja pronta. Legal? Vamos para mais uma, será que dá tempo para mais uma aqui? Estamos aí com uns minutinhos. Uma última aqui sobre oxidação, né? No vídeo de oxidação. Aqui a pergunta é a seguinte: mas se eu incorporar oxigênio antes da fermentação, a levedura não vai acabar com esse oxigênio? Ó, cara, excelente pergunta. Na verdade, é um mito que se tem sobre oxidação da cerveja, né? Ouvi já muitos cervejeiros falarem, né? Ok, eu posso incorporar oxigênio à vontade na minha cerveja antes da fermentação, porque aí na fermentação a levedura vai consumir tudo. Calma, calma, muita calma nessa hora. Se você incorporar oxigênio quando o mosto já está frio, ou seja, ali já acabou a fervura, você resfriou o mosto e aí você incorporou oxigênio nesse mosto, você está fazendo uma coisa legal. Na parte fria, antes da fermentação, é legal. Você precisa de oxigenação. A levedura precisa de oxigênio, tá? Agora, vamos separar isso da parte quente, tá? Ali durante a parte quente, durante ali a mosturação, a lavagem, a fervura, inclusive fala-se também, a fervura também vai levar tudo embora, porque eu posso incorporar, né? Então, nessa parte quente aí, não se pode incorporar oxigênio. É bem mais incomum, é verdade, é bem mais incomum você ter problemas na cerveja por incorporação de oxigênio na parte quente. A oxidação que mais a gente pega na cerveja por aí é a oxidação ocorrida ali na fase de fermentação ou após. Em vase é o pior lugar para oxidar a cerveja. Ali é complicadíssimo. Mas sim, é verdade que a gente pode ter problemas com oxidação na parte quente. Por quê? Então, será que a fervura não leva embora? Cara, o oxigênio dissolvido no mosto durante a fervura, ali na fervura, vai ser mandado embora. Sim, vai ser. Mas o oxigênio que está incorporado nesse momento. Se você incorporar oxigênio ali durante a mosturação, esse oxigênio pode já gerar as reações de oxidação ali mesmo, durante essa fase. O que temos que entender aqui é que não é o oxigênio em si que dá o off flavor na cerveja que lembra papelão, que lembra papel velho, pão mofado, essas coisas. Não. É o outro composto gerado a partir da oxigenação ali, né? Então a gente incorporou o oxigênio e ele vai se transformar em outra coisa, se chama trans-2-nonenal, tá? Depois que esse composto é formado, digamos que ali na mosturação você já teve a geração desse composto, porque você incorporou oxigênio ali, gerou trans-2-nonenal, esse composto não sai mais da cerveja, ele está ali. E mesmo na fervura, o trans-2-nonenal não vai embora. O oxigênio que não foi transformado em trans-2-nonenal vai embora. Mas o que já se transformou fica ali e você não tira mais. Então é um mito pensar que todo o oxigênio incorporado na cerveja será consumido pela levedura, tá? O oxigênio gerado na parte quente pode gerar o trans-2-nonenal, que vai gerar um off-flavor na tua cerveja, ele não sai mais, mesmo na fervura ele não sai. O oxigênio que é incorporado depois do resfriamento, ali após a fervura e resfriamento, esse é legal, esse é positivo, esse é desejável, vai ser consumido pela levedura, sim. Depois que a fermentação já começou ou está concluída, o oxigênio volta a ser inaceitável na cerveja e vai ter problemas. Então, respondendo a pergunta, tem problema sim.
Então, por hoje seriam essas perguntas. Se você tem alguma dúvida com relação à sua produção de cervejas, quer aprender um pouco mais, quer sugerir algum conteúdo para os nossos vídeos aqui do canal, por favor, deixe aqui nos comentários. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, para a gente saber que está mandando conteúdo de qualidade para você. No mais, te vejo nos nossos próximos vídeos. Bora fazer cerveja?